encerrando essa série, onde falamos sobre os 7 pecados capitais. E hoje falaremos sobre luxúria e sobre gula. Mas uma das coisas importantes é sabermos que todos nós que estamos aqui, nós não temos esse pecado. Já percebeu que muitas das vezes nós falamos que temos tantos outros, mas nos programas de televisão, todas as vezes que nós assistimos, e alguém sempre pergunta: qual o seu pecado? Ah, o meu pecado é gula. Eu não sei porquê, mas quando olham para a gente, principalmente nós, homens, com uma saliência um pouquinho a mais, esse é glutão. Mas na realidade não somos. Na realidade, a gente apenas exagera um pouquinho. Mas eu queria deixar para você esses alertas. E qual o alerta primordial para o primeiro, chamado de luxúria? O que é luxúria? Precisamos então identificarmos o que é. É a satisfação, fala comigo, satisfação. É a satisfação desregrada dos desejos sexuais. Luxúria significa satisfazer os desejos sexuais sem obter nenhuma regra. Quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia ela nos ensina e ela nos direciona que nós precisamos ter na nossa vida algo chamado domínio próprio. Nós precisamos dominar os nossos impulsos. Tem gente que diz: foi mais forte do que eu, pastor. Bem, na verdade, ela desvirtua, ou quer dizer, tira a virtude. Tira a virtude, pois a prática sexual é virtuosa, mas ela é virtuosa dentro do casamento, dentro do relacionamento. Quando a luxúria entra, ela traz o inverso. Existem limites que são estabelecidos, mas por causa desse pecado, chamado luxúria, todos esses limites nós jogamos por terra. Suas consequências são drásticas. O que precisamos entender e analisarmos que esses 7 pecados é o termo formalizado no século VI pelo Papa Gregório Magno, com base nas epístolas paulinas que nós falamos nos domingos anteriores, que são eles: a gula, que falaremos hoje, a luxúria, também hoje, a avareza, ira, soberba, preguiça e inveja. Há quem diz que a luxúria é a matriz de todos esses outros pecados, pois ela leva a pessoa a todos os outros. Agora, entendemos algumas práticas que podem ocorrer até mesmo quando nós somos crentes, quando nós estamos na casa do Senhor, se dermos lugar à luxúria. E se dermos lugar a ela, em algumas vezes nós continuaremos aqui dentro e praticando o que ela traz. E uma das coisas que ela traz chama-se vício da pornografia. Muitos cristãos estão enveredados nesse vício e precisa urgentemente de uma libertação. O desejo sexual por pessoa fora do casamento. Não quero desanimar e não quero deixar você triste. Não significa estar dentro da igreja que é a igreja. Muitos estão dentro, mas não são. E aí o desejo, muitos vêm, porque dentro da igreja ele até vê algumas irmãs lindas e bonitas. E não é pecado ser bonita. Não é pecado se arrumar. Não. Mas é pecado
Entenda bem o que eu estou dizendo. Quando nós assim o fazemos para sermos desejados. Por mais que eu queira, isso não acontecerá. Mas as irmãs precisam ter essa consciência e tomar esse cuidado. O pecado da luxúria ainda desenvolve algo que a nossa justiça está batendo muito forte em cima, chamado pedofilia, sexualismo exagerado, vício da masturbação, desinteresse pelo cônjuge e diversas outras áreas que esse pecado causa consequência drástica. É um inimigo muito perigoso entre o povo de Israel, os desejos do coração deles. Paulo afirmou algo semelhante. Paulo escreveu primeiro para os romanos, mas trazendo uma lição para o povo, dizendo assim, Romanos capítulo 1, versículo 24. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundície, para desonrarem seus próprios corpos. O texto está dizendo, Deus entregou. A pessoa se entrega tanto que Deus olha e diz, é o seu desejo, fique à vontade, porque nós somos livres para sermos santos, pois ele diz, sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. É decisão minha, dia após dia. O apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Essa expressão, enchei-vos, eu me encho hoje, eu me encho amanhã, eu me encho depois de amanhã, quarta, quinta e assim sucessivamente. Quando nós olhamos para essa palavra, para que eu entreguei, Deus dizendo, eu entreguei as suas próprias concupiscências, ou seus próprios desejos carnais, pois vocês não estão trazendo a honra devida ao meu nome. Nessa passagem, Paulo fala das práticas homossexuais, mas a origem desse texto é exatamente para a luxúria. Um pecado que mata. Luxúria é um pecado que mata, aliena o homem de Deus, deixa ele sem entendimento, ele perde forças para orar, ele perde forças para ler a palavra, fica fraco na devoção, acaba morrendo espiritualmente. A segunda coisa, porque esse pecado mata, é porque ele destrói o que Deus instituiu chamando de família. Quando Deus forma o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Deus junta o homem e a mulher para viverem como um acordo. A palavra diz, agora o desejo do marido é para a mulher, e o da mulher é para o seu marido. O que passa disso é luxúria, pecado. Nós precisamos estar muito atentos, meus irmãos, porque nesse século 21, propaganda de refrigerante tem uma mulher seminua na televisão. Propaganda de cerveja, vem verão, vai verão, e o verão está chegando. Propaganda que tem por aí, tudo isso nos leva a nossa mente a ir além daquilo que é o sagrado. E a Bíblia nos chama a atenção e ela nos adverte para que não colocarmos, Salmo de número 101, não coloque o que é mal diante dos seus olhos. Nós somos atraídos por aquilo que estamos vendo. Esses dois pecados, chamados luxúria e gula, é exatamente pelo olhar que se entra. Os irmãos que estão aqui falam amém? Amém. Só os homens? Amém. Amém. Tem alguns aí que não está sendo muito homem não. Só os homens? Amém. Homem é atraído pelo que ele vê. Porque pelo olhar se conquista.
Quando nós falamos de gula, a gente come o que a gente vê. Vai num restaurante que você não conhece. Eu já fui várias vezes. E um dia, posso contar, amor? Pode? Estava fazendo aniversário de casamento. Resolvi dar uma ida num hotel fazenda na Serra do Cipó. Serra do Cipó fica na Serra da Piedade, Serra do Cipó, Lagoa Santa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, bem pertinho do aeroporto de Confins. Se você quiser ir lá, é um lugar maravilhoso. A Serra do Cipó deve ter aproximadamente mais de 50 cachoeiras. E aí tem os hotéis na beira. Não sou turista, não sou guia turístico, mas vale a pena você ir. E aí eu fui para lá, meu. Pego o carro e lá vou, namorando, feliz da vida, né? Não posso contar tudo, mas lá vou eu, né? Graças a Deus. E de repente a fome apertou. Aí eu disse para a Mary, vamos parar para almoçar? Ela disse, vamos. E quando nós paramos num restaurante, era 2 restaurantes, um grudado no outro, um assim, outro assim. Eu estacionei, ela olhou e disse assim, ali. Eu falei, então vamos. E já fui entrando. Quando eu entro, irmão, a primeira impressão diz que é a que fica, né? Como eu não ligo muito para essa primeira impressão mesmo, eu não olho nada. E aí eu já fui entrando, o cara falou comigo assim, vamos ao almoço, self-service? Eu falei, vamos. Ele falou assim, é só ir na cozinha e servir. Eu falei, cozinha? Se serve na cozinha? Ele falou, porque o fogão de lenha fica lá e tal. Lá vai nós. E a Meira atrás de mim assim, segurando pela minha camisa. E lá vai eu. Quando eu chego, irmão, pensa numa cozinha avacalhada. Um negócio sujo. A panela estava mais preta do que esse painel aqui, ó. Tal, aquele negócio. E aí eu fui pegar o arroz. Sabe aquele arroz? Amigos venceremos. Está tudo unido, papado, daquele jeito. O feijão, aquele feijão cascudo, né? Eu boto no prato. Quando eu fui para o frango, irmão, eu não sei se o frango estava frito ou se ele estava tostado. Aquele negócio preto. Aí eu boto no prato. E a Mary está do lado assim. Que não. Eu falei, come, minha filha. Maravilhoso. A mulher sai a cozinheira. A cozinheira vem fazendo assim. O senhor deseja mais alguma coisa? 2 ovos fritos, por favor. E vai a cozinheira lá para dentro de novo. Irmão, pensa num negócio assim. Nosso Deus. Aprendi a lição. Vamos para os próximos agora. Quando eu vou entrar que eu não conheço, a Mary disse assim, primeiro vamos olhar a comida. A gente é atraído pelo que a gente está vendo. Mas ela não comeu, eu comi. Irmão, pensa numa comida boa. Pode ter meleca, pode ter o que for, mas a comida era boa. Paguei satisfeito. O ovo veio maravilhosamente, do jeito que eu pedi, irmão, não muito duro, não muito mole, né, com a gema mole, assim, maravilha, mas não era agradável aos olhos. Luxúria, gula, é pelo aquilo que a gente está vendo. Pastor, e é pecado? Pecado. Precisa de arrependimento, e arrependimento é deixar, voltar atrás, abandonar. Precisa de confissão. Hoje vai ter gente que vai confessar, Pai, no nome de Deus, Senhor, olha Pai, aquela macarronada de hoje de manhã, na hora do almoço, eu sei que ela está lá na geladeira, Pai, mas no nome de Jesus, amém. Como vencê-la? Para vencer a luxúria, precisamos entender a devida honra dada ao corpo pela Bíblia. O templo do Espírito, que somos nós. Se nós somos templo do Espírito, nós precisamos guardar o nosso corpo. Nosso corpo não pode ser tratado de qualquer forma. Hoje, nesse século, o que mais tem entrado na mente dos homens e de muitas mulheres são pornografias. E a pornografia, e nos Estados Unidos se gasta bilhões
com pornografias. A pornografia, ela tem um poder de travar a nossa mente, o nosso cérebro. Ela vicia. Os estudiosos dizem que uma pessoa viciada em pornografia, automaticamente ele vicia em masturbação. E eles dizem que esse vício é mais difícil de sair dele do que até o crack. Isso tem levado casamentos à destruição. Isso tem levado mães ao desespero. Tem levado pais ao desespero. E tem trago prejuízo para dentro das igrejas. Porque aonde isso acontece, o Espírito Santo não pode habitar. Pois nós somos templo dele, e se somos templo do Espírito Santo, aonde essas coisas estão acontecendo, precisamos tirar da nossa vida, para que o Espírito Santo faça-nos uma lavagem. E a palavra diz: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Eu creio que essa noite, se você tomar a sua decisão e dizer: Deus, essa noite eu renuncio tudo isso, pode ter certeza que Deus vai agir a seu favor, porque Ele quer ver você livre de tal procedimento. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu, quando jovem, na minha época não tinha celular. Meu primeiro celular foi um 6120. Era um negócio desse tamanho assim, fechado. Você tinha que abrir e ainda puxar uma anteninha. Você colocava aqui, né, o fone descia assim, ó. Você colocava na cintura e a gente andava assim meio torto. O telefone foi algo novo. Não havia, o máximo era um videocassete. E a gente não tinha muito acesso às locadoras para ter esses filmes nas mãos. Mas havia o que a gente sempre fazia umas tramóias, todo menino faz, irmão. Não adianta a gente pensar que não, porque faz. E a gente tinha algumas revistas, e essas revistas ficavam debaixo do colchão, que era o lugar mais impróprio que a mãe ia mexer. E aí um dia, depois do culto, chega a irmã Maria e Derique para mim. Não, toda a igreja tem uma irmã Maria. A irmã Maria chega e diz assim: ei, Anderson, tudo bem? Tudo bem, irmã Maria, quero falar com você. Eu falei: amém. Acabei, sentei. Ela disse assim: filho, eu estava essa madrugada orando e Deus me levou em espírito. Eu fiquei olhando para ela. Quando a irmã Maria já falou isso, os joelhos já começou a tremer um no outro. Ela disse assim: Deus me levou em espírito para debaixo do seu colchão. Eu falei: lá não, Jesus, lá não, pelo amor de Deus. Eu com os meus 17, 18 anos de idade, ela olhou para mim e disse assim: filho, deixa eu te falar uma coisa, joga fora. O Espírito Santo quer limpar você, o Espírito Santo quer usar você, e Ele não pode usar você dessa forma. Uma das coisas que eu aprendo é o que Paulo escreve aí em Efésios capítulo 6. Para que eu vence esse desejo carnal chamado luxúria, Paulo escreve e diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas. O diabo está lutando contra você. E uma das coisas que Satanás tem o poder é de lançar os seus dardos. Ele não tem poder de penetrar na sua mente. O diabo não é onisciente. Ele não sabe o que eu penso. Mas a minha reação diante das flechas que ele lança é onde ele vai trabalhar. Passa uma mulher bonita e nenhum homem olha para a mulher feia. Mulher é coisa de mineiro. Passa uma mulher bonita do seu lado, o seu pescocinho.
Um dia eu estava indo, e lá vai um irmão da igreja na frente, e eu estou atrás dele. De repente passou uma dessas irmãs abençoada, e quando ela passou, ele virou. Quando ele me viu, ele, paz do Senhor, pastor. O bicho deu o Fabrício, o bicho deu um peão de 360 graus. Quando ele me viu, irmão, paz do Senhor, pastor. É até engraçado, né? Deixa eu te contar uma história e a gente vai para a gula. Havia 3 jovens que foram orar no monte. E eles estão orando no monte e de repente eles olham para o alto. Eu já contei isso aqui uma vez. Eles olham para o alto e eles veem um querubim descendo com uma espada na mão. E o querubim vem descendo com essa espada. E um olha e diz assim: rapaz, olha o querubim com a espada. O outro diz assim: rapaz, vai cortar nossa cabeça. E nós estamos aqui no monte, e nós somos pecador. Olha, o cara virou e falou assim: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, pelo amor de Deus, eu tenho que confessar. Jesus, eu vou confessar o meu pecado logo, não deixa ele cortar minha cabeça não. Ele vem com a espada e diz: olha, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa, eu tenho um pecado, e meu pecado é um absurdo. Aí o cara olhou para ele, os outros 2 olhou para ele e disse assim: o que? Ele falou assim: olha, o meu pecado é o seguinte, eu não consigo olhar para as irmãs quando elas passam no corredor da igreja de uma maneira santa. Eu não consigo, quando elas passam eu já dou uma olhada nas canelas. Eu gosto daquelas canelas grossas, aqueles negócios assim, sabe, bacana. Ai gente, aí a minha imaginação começa a ir mais além. Aí o camarada virou e falou assim: seu sem vergonha, seu safado, você está pecando dentro da igreja. Aí o outro ficou caladinho assim, quietinho. Aí ele falou assim: contei o meu. Conta o seu. Ele falou assim: fala o seu. Ele, fala, rapaz. Aí ele disse assim: olha, eu vou falar porque você está mandando. Sabe o que ele falou? Sei, eu sou o contrário, eu não consigo olhar para os irmãos. O terceiro olhou para ele e disse assim: seu pilantra, você está olhando para os irmãos? Pois é, o tecladista é tão lindo. E por aí afora foi um camarada, irmão. E ele, quando eles passam, aqueles que vão na academia, todo assim, sabe, e tal. Aí o cara falou assim: e quando o pastor passa? Ele falou: o pastor é barrigudo, não faz meu tipo. O outro ficou caladinho, de braço cruzado. Aí os 2, sem vergonha, que tinham confessado o pecado, a luxúria deles, dizem assim: aqui, conta o seu, o querubim está chegando. Ele falou assim: conta. Ele, conta, ó, eu vou contar, porque você está mandando. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, eu não consigo guardar segredo, estou doidinho para descer e contar a safadeza dos 6-2. É pelo que vê, irmão. Paulo diz: vistam da armadura para ficar firme, para não cair contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, olha o que ele diz: nossa luta não é contra essas coisas. Por isso, você precisa estar atento. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, permanecer inabalável e depois de terem feito tudo, ficar firme. Assim mantenham-se firme, cingindo com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O apóstolo Paulo chama atenção e diz: olha, nossa luta não é contra isso, mas a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta, nossa luta é contra Satanás, que lança os dardos. Satanás, ele conhece e sabe da nossa fraqueza. Ele não sabe o que nós pensamos, e quando ele lança os dardos, a nossa reação vai determinar a ação dele.
Passou um rapaz daqueles da academia bonito, a irmã. O diabo lança a flecha. E quando lança, ele vai saber através da sua reação. Da mesma forma com a gente. Por isso precisamos estar atentos. E olha como Paulo termina. Orem. Orem. Agora, como orar se a luxúria nos afasta da oração? Ela nos afasta de Deus, ela nos afasta da oração, ela nos tira da comunhão. A gente precisa orar. Deixa eu para segunda, a gula. A gula é pelo que a gente também vê. Nós comemos pelos olhos. Tem gente que olha a comida e diz assim, tá boa, mas você nem comeu. Não, só de ver eu já estou sabendo. O que é glutonaria? Glutonaria, que deriva de uma disfunção do organismo. Primeiro, é chamado de gula biológica. Segundo a revista Veja, de março de 2000, 2% da população mundial sofre da doença chamada transtorno de comer compulsivo. Se isso era em 2000, eu imagino agora. Aumentou o número. As vítimas sofrem até, ou fazem até cirurgias para redução, tentam, mas com esse distúrbio, porque o dia que eu operei, eu pesava quase 90 quilos, e o médico olhou para mim e disse assim, você come tudo errado, qual a sua comida? Eu falei assim, carne. Qual carne? Qualquer uma me satisfaz. Ele disse para mim assim, está errado. Eu falei assim, uma gordurinha de vez em quando também é bom. Ele disse para mim, pois então continua, que você vai ver onde você vai chegar. Eu disse para ele, doutor Marcos, mas eu tenho fome. Ele disse assim, fome é mental. Eu disse para ele, então eu tenho uma mente fértil. E ele disse assim, todas as vezes que você tiver fome, você bebe um copo com água, você bebe um copo de suco, e na hora do almoço você come pouquíssimo. Há alguns anos eu segui o conselho dele. Hoje eu já não estou seguindo muito não. Hoje tem alguns irmãos que me chamam, aí a gente vê fazer o quê? Né? A nossa vontade fala mais alto. E aí a gula filosófica ou espiritual, quando Paulo escreve a Filipenses 3,19, ele diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Há uma frase que diz, não como para viver, eu vivo para comer. A gente precisa entender algo, que não é pecado ter a vontade de comer, foi Deus que fez em nós e colocou isso em nós. Necessitamos de comida, mas é pecado comer além daquilo que o nosso corpo necessita. Não, só mais um pouquinho, não faz mal. Eu já estive em festa de casamento, de crente, que o garçom vinha com a bandeja, e quando ele vinha com a bandeja, ele tinha que fazer assim, ó, porque senão ele chegava lá no fundo, e o povo, me dá. Um desses abençoados, passou por mim, passando mal, falei, o que foi isso? Não, me sentindo muito bem. E onde você vai? Vou no banheiro.
cara foi lá no banheiro, enfiou o dedo dentro da garganta, botou para fora, voltou e disse assim: melhorei, vou comer mais. Pecado. Agora deixa eu terminar. Gula é um perigo porque demonstra comportamento egoísta. O guloso se farta em suas mesas e se esquece até da família. Uma das parábolas que explica e que ensina isso chama a parábola do rico e do Lázaro. O rico estava se alimentando muito bem. Lázaro pediu: me dá uma comida. Ele disse: não te dou, eu tenho, é para mim, morre de fome. O texto diz que os dois morreram. Um foi para o seio de Abraão e o outro para o Hades. E de lá se viu a diferença. De lá se percebeu a diferença. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar a igreja de Corinto, pois a igreja de Corinto tinha alguns glutões. E quando Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 11 acerca da ceia, e nós no dia da ceia nós lemos a partir do versículo 23, mas nos versículos anteriores, Paulo vai chamar a igreja de Corinto à responsabilidade, e ele diz o seguinte: olha, vocês estão fazendo errado, vocês estão comendo a sua própria ceia, pois a ceia daquela época era a Páscoa. Eles se assentavam e eles comiam fartamente, tinham que comer o cordeiro daquele jeito que você sabe que está escrito em Êxodo capítulo 12. E eles se comiam fartamente, e eles acostumaram daquele jeito. Então eles levavam tudo isso e eles estavam fazendo dessa forma, e não esperava por ninguém. Porque ao comerdes, olha o que diz o versículo 11, porque ao comerdes cada um toma a sua ceia antecipadamente, e há quem tem fome, ao passo também de há quem se embriague. Paulo chama atenção e diz: olha, vocês estão pior do que os incrédulos, vocês estão além do que vocês precisam ser. Judas, ele vai escrever na sua epístola, e ele vai dizer exatamente para líderes, e ele diz o seguinte: estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ele vai chamar a atenção e dizer: olha, homens que não têm nenhuma fraternidade, estão se banqueteando, e que se lasque o outro. Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado, olha para ele e diga assim: meu irmão, essa noite eu quero chamar você para ir comer uma pizza comigo. Fala com ele: mas nós vamos comer uma média. E em último lugar, qual a cura para a gula, pastor? Moderação. Tudo na vida precisa ser moderado. Evitar exagero, evitar ultrapassar limites, atitudes de equilíbrio, de bom senso. Dizem que foi 2 irmãos almoçar, e quando eles estão almoçando, a irmã trouxe 2 bifes, e ela disse para eles assim: olha, eu só tenho esses 2 bifes, e não tenho mais nada para oferecer aos irmãos, chegaram atrasados, 2 missionários, tá aqui os 2 bifes, colocou na mesa. Quando colocou na mesa,
O primeiro foi lá e pegou o bife maior e botou no prato. O outro olhou para ele e disse assim: rapaz, você é sem educação. Ele disse: mas por quê? A irmã colocou que você pegou um bife maior. Ele: não, você tem que ter educação, rapaz. Tem que aprender bons modos. Ele disse: não, tá, deixa eu fazer uma pergunta. Se fosse para você pegar primeiro do que eu, você pegaria qual? Aí ele disse assim: eu pegaria o menor. Então você está reclamando do que? O maior era meu mesmo. Moderação. O desejo de comer não é ruim em si, não é pecado. Comer bem não significa comer exagerado. Conheço gente que vai em churrascaria, R$ 79,90 por pessoa. Ele tem que comer, meu irmão, até ele levantar assim, ó. Porque senão não, é prejuízo eu ir na churrascaria. Irmão, quem disse que para ir na churrascaria eu tenho que comer de tudo que está lá, eu tenho que comer aquilo que me satisfaz. Posso te falar uma coisa? Vou te confessar um pecado. Eu era assim. Quando eu sentava, eu comia de tudo. Um dia o pastor Márcio, a gente almoçando, ele disse assim: filho, você tem que aprender, filho, que você precisa levantar da mesa com fome. Aí eu disse: pastor Márcio, eu levanto da mesa com fome. O detalhe é que eu almoço sempre em restaurante self-service sem balança. Quando eu levanto, estou com fome, vou lá, ponho mais e sento e como de novo. Um dia o pastor Rodinei disse para mim assim: Anderson, filho, você está comendo demais. Eu falei: tô não, tá, você só come carne, gordura, coisa que não der, filho, você está exagerando. Filho, você tem que comer uma verdura, um verde. Eu virei para ele e falei assim: olha, o boi come o verde, eu como o boi. Brincava e dizia: eu nunca vi um boi magro, e só come capim. Mas havia exagero. Até que um dia, um rompimento do intestino, rapidamente para o hospital, tem que ser operado. Me rasgam a bolsa de colostomia, 6 meses. Não tenho inimigo, mas não desejo isso para ninguém. Algo terrível, de 94 quilos, cair para 69. Parecia uma caveira. Agora eu não podia comer, tinha que comer tudo massadinho. Água, tomada no canudinho. Mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso templo, do Espírito Santo. E a gente faz muita promessa, faz ou não faz? Dia 8 de janeiro foi o primeiro domingo que eu preguei aqui. Eu disse que eu ia fazer naquela segunda-feira caminhada na praia. Não fui uma até hoje. Já está chegando janeiro de novo. E tem alguns irmãos aqui que já me convidaram e marcaram, agendaram, e eles também não foram. Como eles não foram, eu também não fui. Cuida, meu irmão. Cuida de você. Você é templo do Espírito Santo. Você precisa saciar, sim, mas nada de exagero. E a gente precisa aprender que a palavra nos ensina que a gente precisa viver melhor. Houve 4 jovens que estavam presos na Babilônia. De repente veio o rapaz e disse assim: olha, eu quero servir a comida para vocês. Daniel se posicionou e disse assim: não, sirva para nós apenas frutas, verduras e legumes. Não posso, tem que servir toda a comida, porque senão vocês ficarão pálidos, magros. Daniel disse assim: faz o teste 10 dias. Nos 10 dias, faz o teste. Aquele homem disse assim: então tá bom, 10 dias eu vou fazer o teste. 10 dias ele vinha, frutas, verduras, legumes e o banquete para os outros. É decisão. No passar de 10 dias, o homem voltou, e quando ele bateu os olhos na aparência daqueles que comiam o banquete do rei,
Eles estavam piores do que aqueles que tinham comido frutas, verduras e legumes. A aparência de Daniel estava igual a minha, linda. Daniel estava vistoso. E a Bíblia diz que eles rejeitaram aquele banquete. Eu não estou dizendo que você precisa comer só fruta, verdura e legume. Não, não é isso não. Estou dizendo que faz parte de uma boa alimentação para a nossa vida. Se alimente daquilo que faz bem a você. Se alimente daquilo que faz mal. Se alimente daquilo que faz bem a você. Há 3 anos atrás, queria me agradar, me dava uma pimenta de presente. Eu tinha aproximadamente mais de 30 qualidades de pimentas dentro da minha casa. E eu não comia pouca, era muito. Aquilo me fez mal. E eu vou parar por aqui, porque senão você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, sangue de Jesus tem poder. E teve mesmo. Graças a Deus por isso. A gente precisa acordar, voltar nossa mente e saber que a luxúria nos destrói, ela nos leva à destruição. A gula está nos levando ao pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Fique em pé no seu lugar. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer por essa noite, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus.